Bom dia! Aqui é o pastor Alexandre e o tema da nossa devocional de hoje é Ser Fiel, parte 2. Hoje continuamos a reflexão sobre a carta de Jesus escrita à igreja de Esmirna. A esta igreja Jesus diz: Eu sei que vocês estão suportando provocação injusta. Veja ainda em Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Cristo diz: Conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Em outras palavras, essas pessoas não representam uma sinagoga de Deus, mas na realidade uma sinagoga que realiza a vontade de Satanás. Os crentes estavam suportando ataques maliciosos por parte desses judeus que se recusavam a seguir a Cristo. Registros históricos nos fornecem os detalhes dessas acusações caluniadoras. Pelo fato de os cristãos se recusarem a adorar os deuses e visitar os templos, eles eram acusados de serem ateus e infiéis. Outra provocação séria era de que, já que os cristãos celebravam a ceia e conversavam sobre participar da carne e do sangue, eles eram acusados de canibalismo. Eles eram acusados de matarem e comerem membros de sua própria comunidade em rituais macabros que, é claro, horrorizavam as mentes dos cidadãos romanos. Além disso, uma vez que os cristãos falavam sobre o amor uns para com os outros e de serem membros uns dos outros, surgiu a acusação de que os cristãos, na verdade, participavam de orgias sexuais dentro da comunidade da fé. Toda essa calúnia energizou muito da perseguição contra os cristãos primitivos. A eles, Jesus também disse: Eu sei que alguns de vocês serão presos. Veja Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Em outras palavras, piorando ainda mais as coisas, alguns de vocês serão separados de suas famílias. Alguns maridos e pais serão aprisionados, e famílias já pobres terão que sobreviver sem vocês. Perceba agora o desafio do Senhor a essa igreja de Esmirna. Veja Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, parte B. Ser fiel até a morte. G. Morgan, um pastor e escritor de um século atrás, destacou que a palavra fiel vem da mesma raiz da palavra que significa ser convencido. Ser convencido do poder, da graça, da vontade e do plano de Deus. Em outras palavras, permaneça convicto, mesmo em face à morte, de que vale a pena seguir a Cristo, e siga Cristo fielmente. Poucos anos atrás, o ministério A Voz dos Mártires divulgou ao mundo ocidental uma fé em Cristo como de uma criança no coração da China comunista. Oficiais chineses arrombaram as portas de uma igreja clandestina durante um culto, no qual 30 crianças estavam tendo aula de escola bíblica dominical. Eles colocaram as crianças em uma van e as levaram para a delegacia. Seus pais foram atrás delas. Apesar disso ter aterrorizado as crianças, uma delas começou a cantar. Logo, a van se encheu com canções sobre Jesus. Ao chegarem à delegacia, as crianças marcharam corajosamente para um interrogatório, ainda cantando ao Senhor. Os policiais chineses tentaram forçar as crianças a escrever "Não creio em Jesus", dizendo-lhes que deveriam escrever 100 vezes antes de serem liberadas para voltarem para casa. Ao invés disso, as crianças escreveram: "Creio em Jesus hoje, crerei nele amanhã, crerei em Jesus para sempre." Os policiais ficaram furiosos com a coragem e fé dessas crianças. Eles convocaram seus pais para a sala de interrogatório e os ameaçaram. Alguns deles negaram a Cristo, pegaram seus filhos e saíram dali. Outros se recusaram.
uma viúva crente se recusou fortemente a negar a Cristo quando foi trazida para a delegacia para buscar seus filhos gêmeos. Os policiais a ameaçaram dizendo: "Se você não negar a Jesus, não deixaremos seus 2 filhos ir." Ela replicou com um senso de humor: "Então acho que você terá que ficar com eles, porque sem Jesus não poderei criá-los." Sem mais saber o que fazer e sem esperarem esse tipo de resistência, os policiais simplesmente disseram aos pais presentes: "Peguem seus filhos e vão embora daqui." Esse é o desafio do Senhor. Policarpo foi o líder da igreja de Esmirna 55 anos depois de João ter escrito essa carta. Ele havia sido um discípulo do próprio João. Houve um festival na cidade de Esmirna e a agitação por causa da glória de Roma foi estupenda. Alguém sugeriu que pegassem Policarpo e o forçassem a declarar sua lealdade a César. Ele foi trazido à arena e lhe deram a ordem de confessar que César era o Senhor. Caso contrário, morreria. Líderes judaicos lideravam a turba caluniando seu nome. Eles gritavam: "Esse é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos deuses que ensina muitos a não sacrificar nem adorar." Deram uma escolha a Policarpo: sacrificar a César ou morrer queimado. Temos sua resposta imortal, registrada e guardada no decorrer dos séculos. Policarpo disse para a massa em silêncio: 86 anos servi a Cristo e ele nunca me fez dano algum. Como blasfemaria contra o meu Rei e Salvador? Não temo o fogo que queima apenas por 1 hora e logo se apaga. Porque demoram? Venham, façam sua vontade. Em questão de minutos, ele foi queimado à morte, e as palavras de Cristo se tornaram realidade para ele, e ele recebeu a coroa da vida. Essa devocional abençoa você? Então, compartilha ela com alguém. Tenha um dia cheio da presença do Espírito Santo.